Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal aqui do Instagram, a gente tá lá no YouTube, vamos lá, encontra com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos aqui nessa nossa aula hoje, né? Vamos conversar sobre a nova norma, né, publicada pela ANPD essa semana, que fala sobre, né, a aplicação e dosimetria das sanções administrativas, né? A tão aguardada, né, norma sobre a aplicação das penalidades, vamos dizer assim, previstas na LGPD. Gente, eu vou começar fazendo uma apresentação geral da norma, fazendo aí um histórico, né, sobre como que a gente chegou nessa norma, quais são as principais alterações, quais são as principais mudanças que ela traz com relação ao processo sancionador, né, que é a resolução número 1, que estabeleceu, né, aí o processo sancionador. Então, essa resolução número 4, eu até coloquei aqui um guiazinho para a gente não se perder e eu falar sobre tudinho com vocês, tá? Então, vamos lá. Se você não está inscrito, se inscreve para poder participar aqui do chat rapidinho, em 1 minuto, você já participa aqui comigo, tá? Compartilha, tá? Essa nossa aula com mais gente que precisa saber sobre essa resolução, que é uma resolução muito importante para quem é do setor privado, para quem é também do setor público também, né? Muito importante para a gente que atua no setor público, tá? A gente vai conversar então aqui, vamos passar praticamente por todos os artigos dessa resolução e eu vou estar aqui falando com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? É só se inscrever no chat, mandar aqui, né, um oi, uma pergunta, que na medida do possível eu vou esclarecendo. Se possível, a gente deixa para o final, tá? Que a gente fica só batendo um papo, mas se for muito importante para você continuar entendendo, você já pode me interromper, mandar uma pergunta aí que eu vou respondendo. Combinado? Então vamos lá, tá? Importante que vocês precisam saber é que foi uma norma, né, que foi pensada na aplicabilidade, na usabilidade prática, de explicar para as pessoas como que a ANPD vai proceder para poder, né, estabelecer multas pecuniárias. Cássia, mas não existe só multa, tá? É uma resolução que abrange todas as sanções, mas que especificamente tem 2 apêndices, tá? Ao final, né, 2 anexos, que trazem especificamente informações sobre como aplicar, sobre a dosimetria dessa pena de multa, tá? Então, assim, as outras penalidades também são tratadas, né? E, em específico, né, a ANPD trouxe, então, 2 anexos ao final, falando sobre as multas, tá? Explicando como que vai ser feita, né, como que é a sistemática, né, com números e fórmulas de como que vai ser feita a aplicação. Mas pra gente, né, que faz consultoria, que atende empresas privadas, ou que atendemos, no caso aqui, o setor público, né, o que a gente precisa fazer? Que orientação que a gente precisa dar? Que orientação que a gente precisa passar, né, para as pessoas sobre esse processo, até porque, gente, né, quando a ANPD iniciar de fato, né, a divulgação de como que está sendo feito isso, porque a ANPD ontem, na sua live, ela deixou bem esclarecido, né, que uma das suas, né, atividades, ela tem, na verdade, 3 grandes frentes de atuação, né, a parte de orientação, a parte de medidas, né, administrativas e a parte da penalização, né? A parte de impor penalidades, a parte mais, vamos dizer assim, repressiva, tá? Então, é para normatizar essa parte repressiva que se destina essa resolução que foi publicada essa semana. Contudo, a ANPD falou que já possui, né, um histórico de atuação perante a sociedade com relação às infrações, com relação ao descumprimento da LGPD, né, em quase 7.000 processos. Então, em processos administrativos que ela instaurou para verificar, então, a conformidade, né, das condutas dentro daquelas organizações acerca do cumprimento da LGPD. E por conta disso, esses processos instaurados agora, né, podem vir a ser, boa noite, Deise, bem-vinda,
né, elas podem vir a ser, né, autuadas e sofrerem, no caso, né, as sanções administrativas, uma vez que legalmente já é possível fazer isso. A NPD agora já está respaldada, já existe norma, né, já existe norma para isso, certo? Então, vamos lá. Os passos que a NPD deu para chegar nesse regulamento, eles passaram por um processo muito criterioso. É importante ressaltar isso logo no início, tá? Para vocês, porque não foi assim, né? Foi um processo longo, né? Quem está dentro do setor público sabe que assim, a gente tem uma burocracia muito grande, a gente tem uma formalização muito grande para atender até chegar num produto final, né? E é muito importante a gente destacar aqui que a NPD ela segue, né, muito bem o que está na LGPD com relação a ouvir a sociedade. Então, primeiro ela trouxe regras gerais de um processo sancionador, depois ela apresentou uma minuta, né, sugerindo, né, esse que hoje é, né, o regulamento sobre a dosimetria e a aplicação das penas, das sanções administrativas. E então ela submeteu, né, inicialmente a minuta à consulta pública, né? Muitos aqui vão se recordar, ano passado, né? Tem um número aqui, foram 2.504 contribuições da sociedade para, né, essa minuta que foi apresentada, né? Tiveram 24 participações ao vivo, a NPD trouxe audiência pública e 24 pessoas participaram ao vivo com sua intervenção direta ali, né? Então, depois dela receber essas contribuições e ouvir essas 24 pessoas, né, ela pegou aquela minuta, fez as adaptações que ela entendeu que eram necessárias, né, e aquela coisa, tem o AIR, né, avaliação de impacto regulatório que a NPD faz, estabelece balizas para serem atingidas, né? Estabelece ali alguns parâmetros, estabelece critérios, estabelece, né, uma série de procedimentos que precisam ser feitos para, então, né, seguir com aquele procedimento, com aquilo ali, para poder chegar no produto final, que no caso foi a resolução número 4. Né? E eu tô falando isso para vocês porque a gente tem no Brasil ainda um estágio muito inicial, né, sobre essa questão da proteção de dados pessoais, né? Nós temos uma lei geral de proteção de dados, é uma coisa muito nova, todo mundo, né, acompanha aqui a nossa saga legislativa para a LGPD existir, depois para ela entrar em vigor, foram muitos, né? Ai, será que pega, será que não pega? Então agora a gente não tem mais dúvida nenhuma, se alguém ainda tinha alguma dúvida, agora não tem mais, né? E assim, quem tá adequado pode respirar aliviado, feliz, no máximo fazer ali uma revisão, né? Porque a LGPD é uma legislação viva, né? Então, assim, a gente sabe que é importante tá sempre atuando, né, atualizando, vendo, né, assim, se as coisas permanecem, né, se o estado permanece, tá? Então, assim, é importante a gente trazer essa informação e que a NPD tá seguindo as regras, né, do processo conforme prevê a LGPD, né? E por que é importante a gente ter a dosimetria? Para evitar situações. Ai, Deise, você não tá me ouvindo? Tenta entrar pelo Instagram se você me ouve. Apesar de que tem mais alguém que não tá ouvindo, escreve aqui para mim no YouTube. O pessoal tá me ouvindo? Pessoal aqui do Instagram tá ouvindo? Vejam aí se tá com problema aqui no YouTube. Se tiver mais alguém que não esteja ouvindo, por favor, pode falar, tá certo? Pra gente testar aqui se tá tendo algum problema na transmissão, tá certo? Me sinalizem aí. Bom, então, eu estava falando com vocês, né? Para que serve a dosimetria? Para a gente evitar injustiça, para a gente evitar tratar de forma desigual pessoas em situação igual, né? Então, para a gente ter ali critérios de igualdade e também de proporcionalidade, né? Para não atribuir uma pena muito gravosa para uma situação que não seja tão gravosa, né? Ou então uma pena muito branda para uma situação que realmente seja um cuidado maior. Então, a importância da dosimetria da pena, né, da dosimetria da aplicação da sanção administrativa, a gente está acostumado com o penal, fica repetindo as expressões do penal.
Então, essa dosimetria de aplicação de sanções administrativas, ela é muito importante, principalmente por conta desse equilíbrio, né? Para não pesar muito a mão, né? Para buscar ser o mais justo possível, né? Com relação ao dano que aconteceu, aos prejuízos que que o titular teve, né? Que é para evitar os abusos, né? Da aplicação efetiva, né? Das sanções. Então, ela utilizou critérios que foram estabelecidos previamente na avaliação de impacto regulatório, né? Internamente foi aberto esse processo, que a NPD seguiu à risca, aí, como eu falei para vocês, abriu o processo, né, sancionador e depois abriu... Ixi, a Deise não tá ouvindo. Vamos lá, vamos ver. Se tem mais alguém que não ouviu, tem mais alguém? Alguém, deixa eu escrever. Que não me ouve. Ó, aqui no Instagram, Camila diz que tá tudo certo. Então, Instagram com som. Estranho, né? Sim, tá gravando. Ok, então sigamos, tá? Então, vamos lá. Sempre lembrando que, né, a intenção da NPD, quando elaborou a norma, foi a defesa dos direitos do titular de dados, né? Toda a LGPD é construída com base nessa estrutura, né? Com base nisso aí. De o quê? De proteger direitos e garantias fundamentais do cidadão. Gente, deixa eu ver aqui uma coisa, vocês não estão me ouvindo. Deixa eu ver se eu boto um microfone aqui, vamos ver se melhora. Vamos lá. E agora? Vocês estão me ouvindo aí? Tá ouvindo agora? Continua mudo? Botei aqui um microfone. E agora? Segue mudo aí? Sem o som? Gente, esse som tá uma benção. E aí, continua? Continua mudo? Estão me ouvindo agora? Não ouve. Ai, gente, vamos lá. Não sei como que eu faço aqui com esse som, porque se vocês não estão ouvindo, a gravação vai sair sem ninguém, né? Ninguém vai me ouvir. Não ouve. Deixa eu botar um outro microfone aqui, vamos lá. Me ouvem? Agora, ouvem? Estão ouvindo? E agora? Gente, é assim, ao vivo é complicado. Vamos lá. Estão ouvindo? Ó, pelo Instagram tá dando ok ali. As meninas estão conseguindo ouvir lá no Instagram. Mas a gente tá gravando no YouTube, né? Então, vamos lá. Será que a gente tá ouvindo agora? Nada? Não ouvem? Engraçado isso. Vamos ver aqui. Ó, meu som tá ativado aqui. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, certo? Então, seguindo aqui no nosso roteiro, né? Falando essa breve apresentação para contextualizar a necessidade de se ter, né, uma norma que regulamentasse, que explicasse efetivamente como que será feita a dosimetria da pena, né? Como que vai se dar, né, a atuação fiscalizatória da NPD, já que ela vem desenvolvendo aí, né, suas outras atuações no sentido de orientar, né, e de recomendar medidas, né, administrativas pertinentes, né, ao cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, né, para que seja dada conformidade ao tratamento de dados pessoais, né, por empresas. É importante ressaltar com vocês que a gente teve aqui algumas mudanças significativas, tá? A gente teve aqui
alguns aspectos diferentes do processo sancionador. Então, a resolução número 4, ela traz alterações e traz, inclusive, um tratamento diferenciado não previsto na LGPD, tá? Ela traz, então, uma previsão de proteção mais ampliada, tá? Uma proteção ampliativa, tá? Daquilo que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, e eu vou informar para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Essa resolução, gente, é só mais um braço, é a regulamentação de mais um braço de atividade, né? Olha aí, pelo Insta o som tá ótimo, gente. Ai, que horror, que loucura. Que pena, né? Mas vamos seguir aqui. Ainda bem que o som tá bom aqui. Ótimo, Gabi, obrigada. Que pena que pelo YouTube não tá dando. E pra mim aqui tá sinalizando que tá tudo certo. Vamos seguir aqui, né? Então, vamos lá. YouTube e Instagram, pessoal do YouTube que não estiver ouvindo, vou escrever aqui no chat, corre lá pro Instagram, tá com som. Instagram, isso aí, Instagram com som. Então, vamos lá, né? Então, só recapitulando e voltando aqui, né, que esse é mais a regulamentação de mais um braço de atuação da NPD, que é o braço, né, que é a parte, né, repressiva, de atuação repressiva, porque ela tem, né, a sua atuação de orientação, são as medidas orientativas que ela faz, né, a parte preventiva, ela atua também, ela tem uma atuação preventiva, e agora que ela, com essa publicação, ela faz, então, a regulamentação, podendo, então, estar legitimada para a sua atuação repressiva, tá? Então, fechou agora aí a tríade de atuação da NPD com relação à proteção de dados pessoais, né? Ao fazer valer, né, a proteção de dados pessoais previstas na LGPD, tá? Então, vamos seguir aqui, vamos entrar especificamente na resolução em si, tá? Que fala, ela faz remissão ao processo sancionador na medida em que, inicialmente, tá? Ah, Deise, tá ouvindo, né? Que bom, ai, que bom. O problema tá aqui com o YouTube, o restante tá tudo certo. Vamos seguir então, né? Com relação à contagem dos prazos, né? Eu vou falar agora de aspectos gerais, eu vou fazer um brainstorm, tá? Um overview aqui da resolução e depois eu vou tópico por tópico trazendo para vocês as principais informações, aquelas que a gente realmente tem que anotar, grudar e facilitar. YouTube tá sem som. Pois é, gente, que coisa maluca. Enfim, né? YouTube tá com som, vamos lá. O YouTube tá sem som. Vamos seguir aqui no Instagram. Que pena, que eu não sei como que mexe aqui, porque pra mim tá sinalizando que tá tudo certo aqui com o som. Vai entender, né? Então, vamos lá, seguindo aqui. Contagem de prazo. Ela faz remissão à resolução número 1, que já falava sobre isso. E o que que fala a resolução número 1, né? Só para quem não lembra ou quem não teve oportunidade ainda de ler, de saber como é que tá isso lá, eu trouxe aqui para vocês, né, quais são as recomendações da resolução, né, número 1, que é a resolução que trata dessa parte na qual a resolução número 4 faz remissão, que é o quê? Ciência, contagem de prazos, a partir da ciência oficial, tá? Em dias úteis, excluído o dia do começo, incluído do vencimento, né? Como a gente conta lá no processo civil, tá? Então, dias úteis, excluído o dia do começo, incluído o dia do vencimento, tá? Se cair no final de semana ou cair num dia não útil, né? Ou a legislação ainda fala, ou num dia em que o expediente da NPD tenha se encerrado mais cedo. É considerado nessa hipótese também, né, uma situação que pode se prorrogar para o primeiro dia útil seguinte a esse fato, tá? Então, prorroga para o dia útil seguinte, se não houver também expediente na NPD ou se ele tivesse encerrado mais cedo, tá? E se prorroga, né, o prazo também vai ser prorrogado quando
aconteceu uma indisponibilidade comprovada do sistema, né? Hoje no mundo digital, né, tudo na internet, tudo online, né, era importante trazer essa previsão aí, né? Então, há sim uma regra específica para casos, né, da indisponibilidade de sistema, também ensejar a prorrogação desses prazos, tá? Sobre a comunicação dos atos, sempre motivada pela autoridade competente. Então, a própria norma já traz em si, né, essa regra da motivação, que também é prevista na Constituição, nos casos dos processos, isso não é uma novidade, tá? Com relação à intimação, ela fala o quê? Que necessariamente vai ser feita a identificação da pessoa, né? E nessa intimação, necessariamente, tá? Necessariamente tem que ter a finalidade, tá? E a informação para aquela pessoa de que o processo vai seguir mesmo se ela não comparecer, tá? Essa informação, segundo a norma, ela precisa estar expressa no corpo da intimação. Cássia, por que você está fazendo ênfase nesse tipo de coisa e por que você está falando isso? Porque a gente sabe que daqui para frente, né, deu play no jogo. Então, se você for chamado para defender uma empresa, você vai precisar conferir esses requisitos de validade da intimação, da comunicação desse ato, né? Então, você tem que estar atento a detalhes muito importantes. E esse é um detalhe que faz muita diferença, porque você pode invalidar a intimação daquela empresa se ela não for feita da forma correta. E que forma correta é essa? Como está na norma que prevê a regularidade dessa intimação, tá? Então, tem que estar atento que essas informações têm que estar obrigatoriamente lá, certo? Tem que constar data, horário, local ou prazo para a providência requerida, quando houver alguma providência. Gente, eu não tô conseguindo pôr o som aqui, de verdade. Não sei como que faz, mas não sei o que tá acontecendo aqui. E o som tá ligado, tá normal, tá funcionando aqui. Enfim, vamos seguir aqui. Tá? Então, vamos lá. Indicação dos fatos fundamentados, né, legalmente. Os meios de prática de atos segue também o Código de Processo Civil, mas com observação de que preferencialmente deve ser o que é feito de forma eletrônica, tá? O suporte físico será utilizado como recurso excepcional. Então, daí a gente já vê a preferência pela intimação e utilização dos meios eletrônicos, tá? Então, que é possível, sim, mas é como uma forma excepcional. Então, a forma ordinária é o meio eletrônico, certo? E aí ela traz mais regras sobre a efetivação das comunicações, né? Sobre o que é ciência, né, oficial, né? O que é a ciência oficial, essa que a gente viu anteriormente, que é importante só chamar a atenção para um detalhe, por isso que eu vou mencionar especificamente, tá? É a intimação, né? Quando ela é consultada pelo usuário, tá? Ou, se ele não realizar a consulta, vai ser contada a partir de 10 dias a partir do envio da intimação. Ou seja, como a preferência é a intimação por via digital, ele vai ser intimado por e-mail. Se ele não abrir esse e-mail em 10 dias, ele vai ser considerado intimado, certo? É isso que está aqui na resolução. Então, ele foi intimado. Essa é a ciência considerada ciência oficial nos termos da norma, tá? Aí tem as intimações ordinárias, que é o quê? Né? A via postal, que é por recebimento de AR, conforme o Código de Processo Civil, se manteve aqui também essa possibilidade. A intimação pessoal, quando ele toma ciência do processo pessoalmente na própria ANPD, na sede, né, da ANPD, ou então por edital, tá? Então, assim, quando for o caso de restar frustrada a tentativa via postal, né, que não conseguiu citar, não conseguiu intimar a pessoa daquela notificação ali, então ele vai ser intimado por edital, certo? E outra informação que a gente tem aqui é que, na verdade,
só para vocês terem aí o registro de que são 7, né? Ao todo são 7 meios possíveis que estão previstos na regulamentação, né? No processo sancionador para poder o quê? Legitimar a efetivação da comunicação entre a NPD e o regulado / intimado, né? E aí mais para frente eu vou trazer a diferença desses termos para vocês, tá certo? Entrando então aqui especificamente, né, nos termos próprios da resolução, é importante trazer para vocês 2 considerações que eu acho assim do aspecto formal, que elas são bastante relevantes. Ela altera artigos dessa resolução número 1, ela abraça, tá? Ela abraça essa parte, né? E ao mesmo tempo, né, que ela abraça essa parte das intimações que estão previstas lá no processo sancionador, ela altera esse processo sancionador. Em que sentido? Ela traz especificações que não estavam previstas quando o processo sancionador foi normatizado, tá? Ai, que bom, seja bem-vinda. Então, né, que artigos são esses que ela traz aqui de forma alterada, né? Só uma observação aqui, que ela traz como uma consequência importante, e isso vocês têm que guardar, tá? Isso aqui é uma informação muito importante da regulamentação, que ela fala que o não atendimento da medida preventiva, quando a NPD, né, estabelecer medida preventiva que não for atendida, né, vai acontecer necessariamente 2 consequências, tá? Que consequências são essas? Primeiro, a progressão da atuação para, no critério dela, a depender do que ela entender cabível, ela vai estipular acumulação com outras medidas preventivas, ou seja, ela estabelece a medida, se você não cumpre, isso gera para a NPD uma prerrogativa para fazer o quê? Cumular uma outra penalidade, tá? Fazer acumulação em razão do quê? Do descumprimento disso. Então, isso gera uma progressão, porque geralmente ela vai usar uma sanção mais gravosa, tá? Isso está escrito lá, que é uma progressão da atuação da NPD, e a progressão geralmente é para uma imposição mais gravosa, tá? E a outra consequência de ser considerada uma situação agravante, e vai entrar como agravante no cálculo da multa, tá? A gente vai chegar nesse capítulo aí, né? E a gente vai ver a questão que a norma coloca como atenuante e como agravante, como que você vai calcular isso daí, tá? Então, a própria resolução fala o seguinte: as sanções administrativas não se confundem com medidas administrativas que a NPD tem a liberalidade de colocar para, né, o ente regulado. Isso fique bem claro para vocês. Quando a gente estiver falando lá de agravantes, né, de concurso de agravantes e atenuantes, né, de cumulatividade de sanções, a gente está falando de cumulatividade de sanções, de regras de sanções. Isso tudo não exclui a atuação do outro braço da NPD, que é agir, né, na segunda frente, que é a imposição de medidas administrativas nessa segunda forma de atuar, não da maneira repressiva, né, mas como medida, né, educativa, ali naquele segundo braço que eu comentei com vocês no início, né, dessa aula, tá? Então, ela traz alterações com relação ao artigo 55, ela traz mais um parágrafo falando sobre o valor da multa, porque ela trata nesse regulamento especificamente dos valores, então ela só acrescenta esse ponto, né, a questão dos valores, né, e fala e traz vamos dizer assim, um complemento maior para o parágrafo 3º do artigo 62, né, lá da resolução, não tô falando da LGPD, tô falando da resolução de processo sancionador, tá? Ela traz lá uma especificação dizendo que antes estava simplesmente assim: mantida ou reconsiderada parcialmente a decisão, a Coordenação Geral de Fiscalização remeterá o processo ao Conselho Diretor para prosseguimento. Era essa a previsão, né?
Só que agora, com a resolução número 4, o que apareceu lá? Que eles vão remeter para o conselho diretor para prosseguimento acompanhado de um relatório, tá? Então, foi acrescido isso, a obrigatoriedade de acompanhamento de um relatório, né, de análise. Ele já vai para o conselho diretor julgar com um relatório de admissibilidade, de análise de pressupostos já feita. Tá? Então, essa coordenadoria de fiscalização já vai remeter o processo para aplicação da sanção administrativa devidamente instruído com essa análise de admissibilidade feita por essa coordenação aí, tá? E aí, ela revoga expressamente alguns artigos referentes à resolução número 1, né, que fala do processo sancionador. Por quê? Porque ela já traz uma regulamentação mais específica, mais abrangente. Então, ela traz isso daí, né? E ela amplia a proteção especial de dados, incluindo dados de idosos, né? Quem já estuda a LGPD há um tempo sabe que existe uma proteção diferenciada para dados sensíveis e dados de criança e adolescente, né? A LGPD confere um tratamento especial para essas categorias, né, de dados de pessoas. E o que acontece aqui na resolução número 4? É apresentada uma categoria de proteção, né, alargada, né, que foi dada aí, então, pela ANPD, inserindo no rol protetivo, né, de proteções especiais os idosos, né? E a gente vai ver lá na frente que onde que tá isso? É no reflexo de proteção ampliada para considerar, né, a infração como grave. A gente vai chegar nesse ponto, mas eu já estou dando um spoiler para vocês, né? Contando que, né, qualquer irregularidade que se refira a um tratamento de dados dado sensível, de criança, de adolescente ou de idoso, será considerado uma infração grave, tá? Então, só trazendo aí para vocês um pouquinho do que a gente vai ver aí, que a resolução número 4 traz de diferente para o mundo nosso aqui, né, de pessoas que atuam com a proteção de dados. Isso realmente, gente, é uma inovação, é muito bom, foi uma inovação muito bem-vinda, eu entendo, porque entra sim, né, num rol de categorias, vamos dizer assim, sensíveis, né, suscetíveis, de maior vulnerabilidade. Então, eu acho que, né, fez muito bem a ANPD em trazer esse grupo de pessoas para dentro dessa categoria aí, tá? Então, vamos lá. As definições, ela traz logo no artigo 2º um glossário, tá? Para poder a pessoa saber exatamente quando que é uma situação e quando que é outra. Destaque que eu faço para vocês aí, nesse artigo 2º, é com relação à reincidência genérica e reincidência específica. Por quê? Porque lá na frente, quando for fazer o cálculo, né, da multa, porque vocês vão ver que tem a multa base e a multa, né? Então, para você fazer o cálculo, para você chegar num valor, né, você vai precisar entender, para poder saber o percentual aplicável, você vai precisar saber o que é a reincidência genérica e o que é a reincidência específica. Onde que está isso? No artigo 2º, que fala o seguinte: a reincidência genérica é o cometimento pelo mesmo infrator de qualquer infração, tá? Num prazo de 5 anos. Ou seja, eu posso cometer um tipo de infração e depois, dentro de um prazo de 5 anos, cometer outra infração, tá? Agora, se dentro desse mesmo prazo de 5 anos eu cometer a infração repetindo a mesma anterior, ou seja, cometer a mesma infração, eu estou diante de enquadrar essa situação como uma reincidência específica, porque é o mesmo infrator e a mesma infração. Então, quando eu tiver o mesmo infrator e a mesma infração, eu vou estar falando de infração específica. Então, esse é um conceito muito importante que a resolução traz pra gente, tá? Então, não pode esquecer. Com relação ao trânsito em julgado, né, com relação à coisa julgada, eu levanto aqui um questionamento que a gente vai precisar acompanhar a ANPD para saber
como que ela vai trabalhar nesse sentido. Porque nós temos aqui que a resolução, ela fala em trânsito em julgado da decisão, mas não fala em coisa julgada, né? Porque na definição do trânsito julgado está explicitamente assim, imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida. Então, quer dizer, será que eu posso discutir essa mesma infração desse mesmo infrator, por exemplo, num outro processo? Porque pelo que está na resolução, né, a imutabilidade, a indiscutibilidade, ela está adstrita ao mesmo processo em que foi proferida. Então, aí é uma coisa que vocês precisam anotar para acompanhar, porque isso vai ser muito importante no acompanhamento, né, depois da imposição das multas efetivamente. Então, é importante observar isso daí, porque se houver possibilidade de discutir isso em um outro processo ou argumentar para a própria NPD que a resolução está limitada a discussão e a imutabilidade para o mesmo processo, né? Aí, de repente, você pode conseguir salvar um cliente com isso aí. Então, anotem essa situação para observar como que ela vai se posicionar e se ela vai trazer algum esclarecimento adicional sobre essa situação processual aí, tá certo? E aí, em seguida, a gente tem o artigo 3º da resolução, que traz ali o rol, né, de aplicação, né, das sanções, acompanhado o quê? Da classificação que já está no artigo 52 da LGPD. Então, o que é o artigo 3º? É praticamente o artigo 52 da LGPD, detalhado, explicado como que ele vai ser aplicado, tá? Eu só vou pular essa parte aqui, vou só para depois, nos aspectos gerais ainda, para depois entrar nos específicos, que é o que nos interessa, saber exatamente como que utiliza e como que conta esse prazo, né? Então, assim, passada essa classificação ali, que a gente vai entrar nela já já, né? Há uma menção expressa à aplicação conjunta, tá? De legislações para o setor público. Então, ela fala o seguinte, expressamente, que ao setor público se aplica essa resolução, tá? A resolução número 4, ela é aplicável ao setor público juntamente, tá? Com a lei 8.112, a 8429, que é a lei da improbidade administrativa, e a 12.527, a lei de transparência, né? E a todo mundo, né, ao setor público se aplica a resolução, mas essas 3 leis, e a todos e qualquer entidade privada, autônoma, pessoa física que trata dados com finalidade econômica, sem fins lucrativos, com fins lucrativos, enfim, a todos, de forma geral, se aplica, né, em razão do processo sancionador, a lei 9784, que é a lei do processo administrativo. Tá? Então, subsidiariamente ao processo sancionador, a toda essa sistemática aqui, né, pode ser utilizada subsidiariamente a lei do processo administrativo, tá? Bom, outra coisa importante, anotem, quando houver pluralidade de infratores, o que acontece? Pluralidade de infratores, as sanções serão aplicadas de forma individualizada. Aqui não tem essa coisa do quadrilha ou bando e todo mundo junto, é tudo a mesma coisa. Não, tá? Isso tá muito claro na resolução. Cada um vai responder individualmente pela participação que tiver com relação à infração que a NPD estiver investigando. Tá? Então, ou seja, me parece bastante justo, porque as sanções elas vão ser aplicadas de forma individualizada, portanto, as condutas serão analisadas de forma individualizada. Cada um responderá na medida da sua participação para o cometimento de determinada irregularidade, certo? É muito importante vocês terem essa informação aí. E uma informação que as sanções administrativas podem ser cumulativamente aplicadas com outras medidas administrativas, que foi isso que eu falei para vocês, né? A sanção administrativa, ela é aplicada no braço da atuação repressiva, e as medidas administrativas são aplicadas na questão lá, no braço, né, das medidas preventivas, na atuação preventiva
tá? Da NPD. Então, não impede, uma não impede a outra, tá? Então, é possível cumular a medida administrativa lá da parte educativa da NPD com as repressivas, que são essas que estão aqui na resolução, ali no artigo 3º, que a gente vai voltar já já, tá certo? Vamos lá. No caso de não cumprimento da sanção dentro do prazo que ela estipular naquela intimação, lembra que eu falei para vocês na notificação, que tem que vir o prazo bonitinho? Então, se não cumprir dentro daquele prazo, tá? Ainda que haja ulterior regularização da consulta, a NPD pode aplicar sanções administrativas mais gravosas diante do não cumprimento dentro do prazo estipulado. Ou seja, não basta cumprir o que está ali. Você tem que cumprir dentro do prazo. Se não houver o cumprimento dentro do prazo, isso vai ensejar um gravame por parte da NPD. Por quê, gente? Porque ela pode ver que o infrator não está de boa vontade ou não está disposto a colaborar de forma efetiva, né? Então, esses sinais de cooperação, né? Esses sinais de que a pessoa está realmente imbuída e disposta a fazer o que tem que ser feito no prazo que foi estipulado para ser feito, ele vai ter, né, um bom olhar da NPD nesse sentido. Ao contrário, né, se ele, de outro lado, não estiver demonstrar desleixo, desatenção, né, e cuidado na observação do prazo, né, claro, do cumprimento, sem dúvida, mas principalmente do prazo, não adianta fazer, tem que fazer dentro do prazo. Tá? Esse é o recado. Outra coisa muito importante, que as sanções, tá, administrativas previstas no artigo 3º da resolução e no artigo 52 lá da LGPD, elas podem ser aplicadas de forma gradativa, isolada ou cumulativamente, tá? Então, elas podem ser cumuladas, isoladas ou gradativas. Tanto faz, a NPD não coloca uma obrigatoriedade. Primeiro só posso aplicar multa tal, se eu tiver aplicado a multa tal. Tem uma restrição aqui. Eu vou falar, tem uma exceção a essa regra e eu vou mostrar para vocês quando chegar nela, tá? Essa é a regra geral, tá? Porque eu só posso ser multada depois que eu for receber a advertência. Ela pode muito bem aplicar uma multa sem de repente ter feito uma advertência. Tá? Eu não posso exigir uma advertência para depois a multa, não existe. Então, o que está na regra é que eu não preciso, não existe essa hierarquia, essa necessidade de observância compulsória de uma depois a outra, não tem isso, tá? Pode ser aplicado, né, de forma gradativa, isolada ou acumulada, tá? Essa é uma observação muito importante aí, que a gente tem que fazer, tá? Parâmetros e critérios, artigo 7º, e a gente fala disso já há bastante tempo, né, desde que a gente tem só a LGPD, ou desde que foi sinalizado na audiência pública, né, que é sempre importante a gente observar a gravidade e a natureza das infrações, né, isso vai ser considerável para poder a NPD avaliar, então, né, se será uma sanção, se é passível de uma sanção mais gravosa ou não, né? A boa-fé do infrator, que é algo que a gente fala sempre aqui, e a gente vai ver que, inclusive, ela está lá, né, dentro das atenuantes de incidência lá das sanções administrativas. Então, é imprescindível, né, gente? Boa-fé é tudo no processo, desde o compliance interno, né, até na defesa que vier a acontecer, se for necessário fazer, a boa-fé vai ajudar o infrator. Então, assim, boa-fé sempre salvou lá na LGPD, continua salvando aqui na resolução, né? Vai ser considerado, né, a vantagem oferida pelo infrator, né, a condição econômica que ele tem, e a gente vai ver aqui que existe uma situação diferenciada para empresas de pequeno porte. Também foi trazida essa vamos dizer assim, esse privilégio, vamos dizer, né, de atendimento às empresas de pequeno porte, né? Provavelmente o guia vai ser alterado recentemente para fazer constar, né, essa limitação, essa prerrogativa, vamos dizer assim, que é dada para as empresas de pequeno porte, que são o quê? É só para dar um outro spoiler para vocês, eu já tô boazinha. Né? Qual é o spoiler? Lá no pagamento vai ser estabelecido um prazo para a pessoa pagar,
né, a multa. E aí tem um prazo de 20 dias. A empresas de pequeno porte, microempresas, têm um prazo em dobro para poder efetuar esse pagamento da multa diária aí de 20 dias. Né? Já estou dando um spoiler para vocês, porque a gente vai entrar já já nessas multas, né? Então, depois vocês olhem lá o artigo 7º, que é importante observar, mas são parâmetros e critérios para a utilização da aplicabilidade da multa, né? Da multa, das sanções, uma mania de falar multa, das sanções como um todo, tá? Elementos que sejam majoritariamente atenuantes estão aí também nesse artigo 7º, é importante ficar de olho neles. E o que a ANPD entende que é a classificação das infrações. O que ela entende que é grave, o que ela entende que é leve e o que ela entende que é média. Então, ela chama de infrações, né? Ela chama de infração leve, média e grave. São esses os 3 tipos, né, que ela trouxe, então, a classificação que ela apresenta pra gente na resolução, tá? Então, para considerar que uma infração é leve, média ou grave, o que ela vai levar em consideração? Ela vai levar em consideração a gravidade, a natureza da infração e os direitos pessoais do titular que foram afetados. Desde sempre a gente fala sobre a questão da responsabilidade entre controlador e operador, por questão do quê? Do reflexo, né, do alcance que tem o prejuízo que é oferido pelo titular em razão do vazamento de dados, né? E isso é refletido de uma forma muito direta aqui, porque vai ser considerado, né, para fins de estabelecer a gravidade da infração, né, vai ser considerado essa natureza, esses direitos pessoais que foram afetados pelo titular, né? Afetados, né, direitos do titular que foram afetados. Então, quando afetar significativamente, principalmente, né, quando houver violação de integridade física, discriminação, fraude, a gente vai estar diante de situações que mexem de fato, né, com direitos pessoais e garantias individuais de consideração e de tutela, inclusive constitucional. Então, a gente tem que, quando houver, né, uma infração que alcance esses direitos, sem dúvida ela vai estar mais para grave do que para leve. Essa é a ideia que a resolução passa pra gente. Eu tô aqui, gente, eu não vou entrar muito no letra por letra aqui, não, porque senão fica muito cansativo. E a minha ideia aqui é só trazer os flashes para vocês, onde vocês têm que colocar o olho e fazer um resumo para vocês, tá? Então, nesse artigo 8º, que vocês vão encontrar quais são os critérios que ela está utilizando, né, para poder considerar que seja leve, considerar que seja, né, grave, né, que seja média, e é aí que entra, tá? No artigo 8º, parágrafo 3º, a infração que envolver tratamento de dados sensíveis, dados pessoais de crianças, adolescentes ou de idosos. Anotem aí que é uma inovação legislativa, né, que a resolução 4 tá trazendo aqui pra gente, então, tá? Tem outros critérios, né, tudo, mas o mais importante foi chamar a atenção de vocês para essa questão aqui, tá? Sobre a inserção do idoso, que é uma inovação legislativa bastante importante para quem atua com a LGPD, a gente sabe, né, que isso é bem importante. Agora eu vou só voltar aqui no artigo da multa, porque tem umas observações para fazer aqui para vocês, que é bem interessante. Tô quase virando o celular aqui para vocês verem a minha tabelinha, gente, coisa mais bonitinha que ficou. Vamos lá. Advertência, né? Tá tranquilo, é aquela mais leve que tem, né? Minha tabelinha, daqui a pouco eu dou um spoiler para vocês da minha super tabela, né? É a advertência, a infração mais leve, né? Que não caracterizar reincidência específica, e muito cuidado, porque a resolução ela tá pegando bastante com relação a essa questão da reincidência específica, tá? Bom, multas simples, aí aqui a gente vai demorar bastante, eu vou deixar para o final. Por quê? Porque eu quero falar do setor público, tá? Eu quero ir para as sanções administrativas que são aplicáveis ao setor público. Cássia, por que você quer falar logo disso? Porque aqui existe todo um cálculo, uma sistemática que nunca vai atingir o setor público, gente.
E eu não tô me excusando de falar sobre isso não, até porque tem uns pontos bem interessantes aqui que eu quero, né, trazer para vocês. Mas assim, eu bato na tecla, e principalmente agora que a NPD trouxe expressamente a conceituação, né, e a finalidade dessas sanções, isso me deixou muito preocupada e eu queria, né, direto nelas aqui primeiro, só para vocês, né, darem de repente a opinião de vocês também, para a gente falar daqui a pouco sobre a multa diária e a multa simples, tá? Vamos lá, gente, tá aqui. A advertência pode, né? O setor público pode ser advertido, tanto a pessoa, setor público e setor privado, tá? A advertência é cabível. E aí a gente entra na primeira sanção, né? Que é a publicização da infração, tá? E aí a gente tem dois elementos importantes para poder definir essa publicização, que é o quê? Apurada e confirmada. Então, assim, eu só posso publicizar ou impor, né, essa sanção, né, após a apuração, né, da infração devidamente apurada e confirmada. Eu não posso levianamente, né, e isso aí é mais um ponto a observar, se houve, né, a efetiva atenção a esses dois pontos, né, que é a apuração e a confirmação da ocorrência, nos termos do artigo 20 e 21 do regulamento. E aí vamos lá. Relevância e interesse público da matéria podem ensejar a publicização da infração. Essa infração, essa publicização de infração, ela tem que ser feita pelo infrator, tá? Não é por nenhum outro órgão, não é pela NPD que vai publicizar, não. Ela vai determinar que o próprio infrator faça essa publicização e que ele arque com as despesas disso, tá certo? Então, ela diz até, inclusive, que nessa publicização, ela traz os elementos obrigatórios. Tem que ter o quê? O teor, o meio, a duração e o prazo para o cumprimento. Então, assim, o próprio infrator que vai ter que se expor, né? Vai ter que fazer isso e vai ter que comprovar que fez para poder, né, atender ao cumprimento aí dessa publicização, tá? Então, assim, a NPD ainda ressalta o seguinte, que é diferente a publicização da sanção da decisão que é publicada, da determinação dessa sanção pelo Diário Oficial, porque ela tem que dar transparência das decisões. Então, ela vai publicar, ela vai publicizar o quê? Que houve a imposição de uma sanção que determina o quê? A publicização da infração, tá? Isso não se confunde com a publicização da infração efetiva que o infrator tem que levar a cabo contendo tudo aquilo ali que ela determinou, tá? Então, ela faz esse alerta, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Bloqueio dos dados pessoais. Até aí, ok, que eu não vejo problema de interferência no serviço público, mas essas próximas que eu vou ler aqui para vocês, que são aplicáveis a todos, mas no caso do setor público somente, a publicização, a advertência e essas que eu vou falar agora, me causa um certo temor, e aí eu vou compartilhar com você aqui para a gente pensar junto, porque eu tenho certeza que a NPD também já teve essa preocupação lá, né? Que é o quê? Primeiro, bloqueio de dados, né? E aí ela traz o conceito. O que é o bloqueio de dados? O que vai ser o bloqueio de dados? Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento de dados. A que se referia a infração, né? Onde foi encontrada a irregularidade. Mediante a sua guarda até a regularização da conduta. Ou seja, você vai ficar impedido, porque os dados vão estar bloqueados. Você veja bem que aí temos dois elementos, né? Qualquer operação de tratamento, suspensão temporária de qualquer operação de tratamento referente àquela infração e a guarda. Então, é mediante guarda. Os outros não, mas esse é mediante guarda de dados, tá? Então, assim, o acautelamento de dados vai ser feito. Então, vai ser feito esse acautelamento de dados e a pessoa não vai poder utilizar. E aí eu vejo uma situação complicada, porque quando você fala em suspender temporariamente qualquer operação de tratamento de dados, você pode estar falando de um Bolsa Família
que o ente público que faz o pagamento incorrer em irregularidade. Por quê? Porque ele trata dados para entregar o Bolsa Família para as pessoas, tem nome, tem dado bancário, e aí? O titular que vai ser prejudicado porque o órgão público que está irregular no tratamento de dados? Veja, então assim, apesar de a LGPD trazer essa limitação e dizer que ao setor público não se aplicam apenas as multas, né, no caso a pecuniária e a simples, a gente tem que começar a refletir, né, a desproporcionalidade em face do resultado que isso vai trazer. Porque uma ação repressiva, ela pressupõe um educar, né, um educar pelo meio mais pesado. Então, o que vai acontecer? A gente pode ter aí o comprometimento de algum serviço público se essa sanção for imposta ao órgão público, né? Então, é só um alerta que eu falo para a gente observar como que a ANPD vai se portar, esperar a primeira, né, imposição de uma dessas penalidades aí, dessas sanções, para a gente ver o comportamento de como que vai ser isso, né? Tá, vamos lá. Uma observação que ela faz tanto com relação ao bloqueio de dados quanto à eliminação e à suspensão parcial é que devem ser comunicados os agentes, né, os agentes de tratamento, que eventualmente sejam operadores ou co-controladores, no caso, né, que receberam os dados por compartilhamento. Para quê? Para que eles repitam esse mesmo procedimento, que esse procedimento seja identicamente feito, né, o acautelamento desses dados, né, exceto, gente, nas hipóteses de impossibilidade ou então de desproporcionalidade, porque pode se tratar de um ente que foi compartilhar dados internacionais e talvez o esforço demandado para conseguir pedir, né, para que esses entes eles façam acautelamento de dados seja muito desproporcional e não justifique esse esforço, tá? Então a ANPD colocou isso muito claramente como metodologia dentro da aplicação desse tipo de sanção. E aí então ela segue aqui, ó, para eliminação dos dados pessoais, né? E traz aí a diferenciação de conceito falando que é a exclusão do dado, né, ou do conjunto de dados do banco de dados, né, que estão armazenados ali. Independentemente do processo que seja empregado, seja físico, seja eletrônico, um banco de dados, é isso que ele fala. Exclusão, eliminação, exclui totalmente, tá? E aí traz essa mesma orientação, né, de que devem ser comunicados os agentes que receberam esses dados por compartilhamento para que façam, né, esse mesmo processo com aqueles dados referentes à infração, né? Aqui a ANPD está autuando o ente, seja ele público ou privado, tá? Na suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, né, e aí a gente tem, né, no 7 e no 8, suspensão parcial e a suspensão no outro, a suspensão total, né? Mas a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados é diferente da suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados. E aí a ANPD traz essa diferenciação para a gente e fala o seguinte, a suspensão, para poder diferenciar um do outro, tá? E eu marquei aqui para vocês, né? A suspensão parcial é quando há o quê? O funcionamento, né? Quando existe a suspensão, né, do tratamento de dados, né? Por quê? Porque os dados estão sendo tratados em desacordo com a LGPD. No caso da suspensão do exercício de tratamento, ela suspende o exercício de tratamento de dados para assegurar o cumprimento de normas ou regulamentos, né? É o contrário, né? Apesar de que o efeito prático acaba sendo a suspensão igualmente, né? Aí, em qualquer dos casos, né, tem que considerar para a imposição dessa medida o interesse público, impacto aos direitos dos titulares, e é aí a minha preocupação, é aí que eu acho que a gente tem que concentrar, né, a nossa atenção maior, que é o que? O impacto dessa medida aos direitos dos titulares, né? A classificação da infração, se ela é leve, se ela é média ou se ela é grave, né? E a complexidade que o controlador vai ter para regularizar aquela atividade de novo, né? Então, isso é levado em consideração para poder impor essa multa da suspensão parcial aí, tá? E de que forma, Cássia, que isso vai ser restabelecido, né?
quando o infrator comprovadamente mostrar para a ANPD, né, que ele regularizou, então, aquela atividade de tratamento que até então foi considerada irregular pela ANPD. Já no caso da suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados, que é logo a seguir, né, que é a que se refere aqui ao artigo 3º, inciso 8º, fala, né, que a suspensão tem a finalidade de assegurar o cumprimento das normas legais ou regulamentares. E aí a gente já começa a ter uma observação importante. Ele pode suspender por período máximo de 6 meses, tá? Prorrogável por igual período, ponto. Pergunta, quantas vezes ele vai poder prorrogar por igual período? Não fala. Então, se não há limitação na lei, eu não vou poder exigir essa limitação. Porque a lei, quando ela não limita, ela está permitindo o quê? A renovação, a prorrogação reiterada da medida até que cesse a irregularidade, tá? Então, tanto essa medida de suspensão do exercício da atividade em razão de assegurar o cumprimento de uma norma, né, por 6 meses, prorrogável por mais 6. Cássia, mas aí tá, isso vai dar 1 ano. Ele vai poder continuar prorrogando se a infração não foi corrigida? Sim, é o que está escrito aqui, tá? Não existe a limitação. Ah, limitada 2 vezes. Não, ela vai ser prorrogável enquanto perdurar a irregularidade que foi encontrada, tá? Então, cessou a irregularidade, suspende, volta, ok, beleza, tá? E aí a gente observa, né, mais uma vez, a preocupação do legislador com o interesse público, o impacto aos direitos dos titulares e a classificação da infração, se ela vai ser leve, média ou grave, né? E aí a gente vem, então, aqui para uma última sanção que é aplicável ao setor público, que é o quê? A proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. E aí percebam, proibição do exercício das atividades, não é nem proibição de tratar dados, é proibir parcial ou totalmente o exercício das atividades que estejam relacionadas ao tratamento de dados. Isso daí, para mim, é a mais grave de todas do universo galáctico, e ela cabe ao setor público, né? Enfim, e inclusive eles trazem, né, o regulamento traz a definição que consiste no impedimento parcial ou total das operações de tratamento de dados pessoais e que poderá ser aplicada, né, nos casos que houver reincidência, né, de infração que foi punida com suspensão parcial, ocorrer tratamento de dados com fins ilícitos, tá? E traz isso bem claro aqui, ou então realizado sem amparo em hipótese legal. Gente, para tudo, olha isso aqui. Se você tratar dados na sua empresa ou o órgão público tratar dados e não tiver uma base legal, uma hipótese legal de tratamento que justifique esse tratamento, isso aqui vem direto, olha isso aqui. Né? Isso aqui é considerado uma situação que é possível aplicar uma suspensão da atividade. Olha aqui, a suspensão do exercício da atividade relacionada ao tratamento de dados que não tem a base legal indicada. Né? Por isso a gente olha assim, né, o perigo que é a falta da adequação dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas. As empresas, principalmente as empresas privadas, elas ainda não estão alcançando a dimensão do que é isso. Por mais que a LGPD fale, por mais que o regulamento traga super explicitado isso daqui, né, as empresas ainda não conseguem entender por que precisa ter tanto documento, por que precisa fazer mapeamento, por que é importante o gap analysis, por que é importante fazer o teste do legítimo interesse para saber se pode usar, não tem base legal nenhuma, ver se cabe o legítimo interesse. Se o legítimo interesse não passar, não trate aquele dado, porque se você tratar um dado que não tem a base legal correspondente, nem sequer o legítimo interesse, olha aí como você está enrolado. E aí aqui eu quero trazer uma observação para vocês. Lembram que até pouco tempo, agora no início, eu falei que a própria LGPD falou que pode ser aplicada gradativamente, isoladamente ou cumulativamente? Pois é.
aí ela traz uma exceção a essa regra justamente aqui nesse ponto, em razão dessas 3 últimas sanções que são consideradas graves, né? Assim, bem mais pesadas, vamos dizer assim, né? Porque aqui a gente só tem o conceito de leve, média e grave para infrações, não para sanções, né? Não existe hierarquia entre as sanções administrativas, foi isso que a resolução traz para a gente. Mas mesmo falando isso, ela coloca uma observação aqui, né? Que as sanções de suspensão, seja total ou parcial, ou de proibição do tratamento de dados, somente serão aplicadas após a aplicação das penas de multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio de dados, até regularização ou a eliminação de dados. O que eu quero dizer com isso? O poder público não pode, né, sofrer multa, nem diária, nem multa simples. Então, para o setor público ser, né, penalizado, para lhe ser imposta a penalização, né, de ser colocada a sanção administrativa, né, de suspensão total ou parcial, ou essa última, que é de proibição do exercício das atividades que estejam relacionadas ao tratamento de dados contidos naquela infração, ele só pode sofrer essas 2 sanções, tá? Depois dele já ter sofrido, no caso do setor público, publicização da infração, bloqueio ou eliminação de dados, tá? Então, ou seja, é uma aplicação subsidiária dessas outras. Por quê? Porque ela é de fato mais gravosa. Ela a resolução quis dizer para a gente, olha, antes disso eu tentei alguma coisa mais simples para tentar resolver esse problema, para ele não ser tão penalizado de uma forma que eu poderia conseguir o mesmo resultado de uma forma menos penosa para o infrator, tá? Então, quando ele chegar a ponto, né, de estabelecer a fixação dessa sanção aí, que ele atribuir essa sanção a um ente público, é porque realmente ele já tentou por outras vias fazer com que ele regularizasse aquela situação, né? Assim como no setor privado, já tentou por meio de multa e não resolveu, né? Então, assim, o que a gente precisa questionar sempre com relação à hierarquia dessas sanções, que na verdade não existe, apenas essa questão aí que está trazida pela resolução e que é benéfica para o infrator, porque isso dá uma garantia de não incidência mais gravosa antes de uma menos gravosa para a resolução da mesma irregularidade, né? Então, isso é uma coisa que é pensada, né, para favorecer, a gente vê aí a boa intenção da ANPD em favorecer meios alternativos, né, para que o infrator possa regularizar aquela irregularidade, né? Que ele possa, de fato, atender à conformidade da LGPD, sem estar diretamente entrando com uma penalidade absurdamente maior do que outra menor que poderia, né? Que teria o mesmo potencial resolutivo dessa mais gravosa, tá? Então, aí, princípio da proporcionalidade, que é um que norteia a aplicação das sanções nesse sentido aí, né? E a informação da ANPD também, que ela fala que essas regras todas aqui, elas vão se aplicar aos processos administrativos que estejam em andamento lá dentro, tá? Lá na ANPD existem processos em andamento, sim, tá? Quase 7.000 processos, 6.900 e tanto, que ela precisou agir administrativamente no intuito de estabelecer medidas preventivas, porque ela até então não poderia atuar de forma repressiva, então ela atuou, né, nesses processos de maneira preventiva, orientativa, né? E aí agora, com a publicação da resolução número 4, né, ela passa a ter legitimidade para seguir com o processo sancionador, né, dando sequência a esses processos
administrativos. Então, até hoje, na NPD, existiam processos administrativos que serão transformados agora em processos sancionadores, porque agora ela está legitimada, ela agora possui, né, uma legitimação legal, né, para poder atuar, então, de forma repressiva, tá? Então, esse destaque é muito importante e eu trago para vocês agora, deixa eu voltar aqui, né, no artigo 3º para trazer uma informação importante aqui. Vamos lá, os graves, deixa eu voltar aqui. Gente, tá dando para entender, tá tranquilo aí? Tá dando para ter uma ideia de como que tá aqui a nossa resolução? Eu achei bem boa, viu? Vou falar para vocês. Eu achei bastante, assim, claro, a gente vai ver como que ela vai funcionar daqui para frente, como que vai ser na prática, se isso vai funcionar. E eles próprios, né, a própria NPD na live ontem de apresentação falou isso, né, que é um teste certo, né, é um teste, assim, muito bem pensado, mas que vai ser adaptado, ele é vivo, né? Eles falaram, o processo sancionador ele vai ser um processo vivo, ele vai ser construído, né, com o que for melhor, com o que der mais certo para um lado do que para o outro, né? E aí, só para trazer para vocês aqui uma explicação rápida sobre a questão das multas, tá? A multa simples, né, que é aquela que a LGPD fala que é de 2% limitada a 50 milhões, né, do faturamento. 2% do faturamento limitado a 50 milhões por infração, tá? Isso aí é por infração. Observem que ela sempre está individualizando tanto a conduta quanto a irregularidade, ou seja, por cada ato considerado infrator, né, ela vai calcular separadamente a incidência de valores quando for a imposição de multa simples ou multa diária. Vamos falar da multa simples, tá? Vamos lá. Quando que vai aplicar a multa simples? Quando o infrator não tiver atendido as medidas preventivas, ou seja, ela vai tentar primeiro medidas preventivas. Por quê? Observem bem, a NPD ela vai sempre tentar começar pelo mais simples, mais brando, menos repressivo, né? Ela vai tentar colocar primeiro as medidas administrativas e depois as medidas repressivas, certo? Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem que, caso ele não atenda as medidas preventivas ou corretivas que forem determinadas, né, é que ele vai entrar com multa, tá? E a multa vai ser aplicada quando a infração for classificada como grave. Não cabe multa para infração leve ou média, segundo a resolução, tá? Aí vai ser considerada, o percentual tá lá, né, de até 2%, limitado a 50 milhões, mas é muito valor e é muito dinheiro, mesmo sendo um percentual, pode ser 0,01, 0,1, 0,4, 0,2, 0,5, 1%, 1,5%, né? O que vai determinar se a NPD vai colocar lá 0,5% do faturamento ou 2% do faturamento, por exemplo, né? São esses critérios que estão aí no artigo 10, inciso 3º, que é o quê? Natureza da infração, atividade do tratamento ou do dado pessoal, que foi, né, tratado de forma irregular, né, ou pelas circunstâncias do caso concreto, quando for adequado tratar, né, outra sanção. Gente, a Bia tá sem som, vai pro Instagram, deixa eu avisar aqui o pessoal entrando, vai para o Instagram, vamos lá, lá tem som, certo? Tá, e aí, a metodologia para definir o valor base dessa multa, por quê, gente? O que é o valor base? Eu vou ter que ter um valor sobre o qual eu vou incidir percentuais para calcular as situações consideradas agravantes e reduzir percentuais das situações consideradas atenuantes, tá? Então, como que eu vou construir esse valor base, tá? O valor base não é o valor da multa final, o valor base é aquele que eu vou chegar
para em cima dele, tá? Eu incidir esses percentuais que a resolução me ensina a fazer, tá? Como que eu chego nesse valor? Primeiro de tudo, tá lá no apêndice número 1 da resolução, tá? Tá lá um monte de cálculo específico, nananã, e aí a pessoa olha lá e aplica a fórmula. Depois que tiver a metodologia aplicada, para poder aplicar, inclusive, a metodologia, fala a resolução que vai ser levado em consideração os elementos descritos lá no artigo 11, que são parâmetros para definir o valor base, né? Que é esse valor que vai ser sobre o qual a gente vai incidir percentuais de atenuantes e agravantes, vai reduzir ou vai aumentar, certo? E aí ele traz lá uma questão de faturamento, traz o conceito do que ele entende que é faturamento com base nas outras legislações de apoio, nos decretos que falam sobre imposto de renda, né? A questão do desconto de vendas não realizadas ou de compras devolvidas. Enfim, ele faz uma análise bastante técnica que eu não vou me adentrar aqui, até por conta do avançado da hora, a gente já está aqui há mais de 1 hora conversando e a gente ainda vai falar aqui sobre as multas. Né? Então, assim, ele vai considerar toda aquela metodologia, vai considerar, né, a classificação da infração, para saber, né, o valor sobre o qual ele vai aplicar esses percentuais de agravantes e de atenuantes, né? O grau do dano, isso está lá também no apêndice, né? O conceito de faturamento, né? E detalhe, é o último faturamento disponível, tá? Essa observação que ele faz, não é qualquer faturamento, é sempre o último, né? Tem lá essa observação na resolução, não é qualquer, você não pode escolher qual faturamento que você vai eleger para fazer, então, ali o cálculo da multa base, vai ser sempre o último faturamento. Tá? Tá, Cássia, mas e se não tiver faturamento? Se for uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Por que, Cássia, de direito privado? Porque não cabe aplicação de multa para direito público, pessoa jurídica de direito público. Então, eu tô falando de pessoa jurídica de direito privado, tá? E é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Que não tem fins lucrativos, então ela não tem um faturamento. E aí, como que faz? Tabelas do apêndice 2. Então, corre lá que tem lá valores mínimos para que a NPD possa arbitrar um valor, tá? Então, pensando nessas situações, a NPD já criou lá essa tabela, uma tabela, tá lá, tem valores e tem que seguir a tabela. Valores mínimos, tá? E ela, então, vai arbitrar com base em quê? Nesses parâmetros que a gente tá vendo aqui. Tá? Tanto que, olha só o que fala aqui, ó, no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 4º, eu até anotei aqui, o valor a ser estipulado pela NPD, que será definido por ela, né, considerando os seguintes elementos. E aí ela vai, né, aquilo lá é o valor mínimo, menos do que aquilo ela não pode utilizar. Então, para saber se ela vai utilizar aquele mínimo ou se ela vai aumentar, o que ela vai levar em consideração para subir a régua dela lá com relação àquele valor. O que está estabelecido aqui no artigo 11. É isso que está falando aqui. Ok, Cássia, ela arbitrou, chegou no valor base. E agora? O que eu faço? Você vai analisar se o caso tem alguma situação de agravante, tá? Eu tenho alguma agravante e as agravantes, elas são graduais e cumulativas. Eu posso cumular as agravantes. Tá? Então, eu tenho lá a minha pena base, minha multa base, uma pena base. Eu tenho a minha multa base e aí eu vou analisar se eu tenho situações agravantes. Primeiro, eu analiso as agravantes, depois as atenuantes, certo? Assim é o passo a passo, tá? Então, primeiro, é caso de multa? Ok. É considerada infração grave? Então, beleza. Então, vamos lá, pode aplicar multa. Vamos fazer o cálculo da multa base. Pego o apêndice número 1, analiso, olho. Ah, não, mas o meu caso não é o da primeira, é esse sem fins lucrativos. Ah, ok, tenho a multa base. A partir daí, eu vou olhar se eu tenho agravantes. Quais são as agravantes e o percentual? Gente, tem agravante aqui que é 30% do valor. E olha, as agravantes, elas se somam em percentuais que podem chegar até 90%.
Olha isso. A multa pode dobrar dependendo das agravantes. Entenderam? Então, veja bem, é 10% para cada caso de reincidência específica, que a gente já viu aqui que reincidência específica é o quê? Num prazo de 5 anos, o mesmo infrator cometer a mesma infração, tá? É reincidência específica. Se num prazo de 5 anos, o mesmo infrator cometer infrações diferentes, tá? Mas basta cometer a primeira. A partir da segunda é considerada reincidência genérica, desde que ela seja diferente da primeira, tá? Porque o que é a reincidência? É a repetição da mesma infração, né? É a repetição de infração. No caso aqui da resolução, será considerado reincidência genérica se no prazo de 5 anos, né, o infrator cometer qualquer outra infração. Será considerado reincidência específica se num prazo de 5 anos o mesmo infrator cometer a mesma infração, tá? Então, se for o caso de reincidência específica, 10% para cada uma. Se for o caso de reincidência genérica, 5% para cada uma. Só que aí a resolução traz uma limitação. Ela fala o seguinte, a reincidência específica é de 10% para cada uma, limitada a 40%. Ou seja, se ele tem lá 6 reincidências, eu teria o quê? 10, 10, 10, 10, eu teria 60%. Só que a resolução limita em 40%. Então, para a gente fazer um cálculo fácil aqui, eu tenho uma pena, oh meu Deus, uma multa base, tá? Para a gente calcular de R$1.000. Se eu tenho aqui a limitação a 40% de reincidência, por reincidência específica, limitada a 40%, se ele tem 6 situações, eu estou limitada a 40%, então eu vou considerar 4, tá? Então, eu vou ter aí 40%, tá? Vamos guardar isso aí. 5% para cada caso de reincidência genérica até o limite de 20%, tá? Então, vamos considerar que ele teve 3 reincidências genéricas. 3 vezes 5, 15. Então, vamos botar aqui, ó, 15%, tá? E aí, vem o inciso terceiro e fala o seguinte, 20% para cada medida de orientação ou medida preventiva que foi descumprida, né, durante o processo de fiscalização, né, ou em algum procedimento preparatório que antecedeu o processo sancionador, limitado até 80%. Ou seja, aquelas medidas administrativas que a ANPD pode utilizar na sua outra vertente, né, de atuação preventiva, né, que não forem observadas pelo infrator, elas vão ser consideradas aqui para fins de agravante, tá? Vamos lá. Última disposição aqui sobre as agravantes, né? 30% para cada medida corretiva descumprida. E aí vejam a diferença, gente. Medida preventiva é uma coisa e medida corretiva é outra. E aí descumprir medida corretiva é muito mais grave do que a medida preventiva, tá? Até o limite de 90%. E aí eu tenho uma observação para fazer para vocês aqui. A LGPD, a resolução número 4, ela fala o seguinte: as reincidências específicas, e guardem isso, as reincidências específicas que ultrapassarem 40% serão computadas como genéricas para o acréscimo previsto de 5% para cada uma até o limite de 20%. Cássia do céu, o que é isso? Isso significa dizer o seguinte, como eu estava falando para vocês, né, que a gente estava fazendo a nossa conta aqui. Eu tenho 6 infrações, né, de reincidência específica. E aí, o limite é 40, sobraram 2, certo? Eu tinha 6, limite 40, eu anotei aqui, 40%, né? As 2 que sobrarem, elas vão para onde? Para reincidência genérica e vão contar 5% cada uma e elas vão se somar às reincidências genéricas que já estão lá, tá? Então, no nosso exemplo aqui, que tinham 6 específicas, né, e 3 genéricas, eu tenho 40% da primeira conta, sobraram 2 que vão virar o quê? Vão virar específicas 5%, né, vão virar genéricas,
5% eu já tinha 15, não posso usar as duas, vou usar uma, então eu vou ter 20% aqui e 40% lá. Eu tô com 60%, portanto, de agravantes, considerando que ela não tinha mais nenhuma medida descumprida, nem nada. Então, eu vou ter aqui 60%. Então, se a minha multa base era 1.000, com 60%, 600, a minha multa fica em 1.600, certo? É assim que você vai calcular, né, a multa simples, né, chamada pela LGBT. Gente, isso aqui é um cálculo mais fácil, mais simples. Claro que cada caso vai ter, né, a sua situação específica, né? A gente vai sempre pegar um caso concreto, poder fazer essa conta aqui, sempre observando o que está disposto aqui nesse artigo específico, né, da multa simples. Mas, em regra geral, a gente vai precisar saber transitar, identificar. Lembra lá no início da aula que eu falei para vocês que é importante identificar, né, isso daí para poder fazer esses cálculos de percentuais, né? E aí, se tiver atenuante, como que vai funcionar? Lá para a regra de atenuante existe a mesma regra aqui, né? Aqui a gente está falando de reincidência. Reincidência é coisa grave, é de agravante. Então, eu vou ter um cálculo específico aqui, vou guardar, igual aqui, 60%, 1.600, beleza. Agora, se eu tiver atenuantes, opa, então eu só vou somar direto se eu não tiver nenhuma outra coisa. Se eu tiver atenuante, eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou fazer o cálculo de acordo com o que a resolução me ensina a fazer, igual eu fiz o cálculo aqui das graves, né, das agravantes, eu fiz o cálculo aqui, a gente fez 60%, deu 600, eu somei. E aí as atenuantes? Eu vou fazer o cálculo das atenuantes, vou chegar no percentual, né? E como que vai ser esse percentual? Eu vou calcular o percentual das atenuantes e vou diminuir, tá? Desse percentual aqui das agravantes, que deu aqui no nosso exemplo aqui que eu trouxe para vocês que a gente fez junto, foi 60%. Se as minhas atenuantes derem 20%, o que eu vou fazer? Vou pegar 60 menos 20, vai dar 40. Então, a minha multa base, que é R$1.000, né, vai redundar numa multa simples de R$1.400. Entenderam? Deu para pelo menos ter uma ideia assim bem generalista, vamos dizer assim, do que conta a resolução para gente, né? E aí a própria resolução traz uma contagem bem específica, né, de cessação da infração para a gente considerar atenuante, tá? Lembrando que as agravantes têm a limitação de 90 e as atenuantes de 75, tá? Mas elas podem se somar. Lembram-se disso? A gente pode acabar tendo até uma compensação aí de agravante com atenuante. Vai depender do que a gente vai conseguir apurar. Porque, gente, para as atenuantes, vocês vão observar que é muito importante, a NPD considerou o momento, né, que acontece o descumprimento ou o atendimento. Na verdade, todo momento vai ter uma medida, nem que seja medida preventiva, que não foi atendida e que gerou um processo sancionador, né? Gerou toda essa ação repressiva. E a todo tempo, as atenuantes nos dizem o quê? Antes de instaurar o procedimento preparatório, entre o processo preparatório e o processo disciplinar, o processo administrativo sancionador disciplinar, ó, outra maluca, né? Processo administrativo sancionador, né? Então, o que acontece aqui? Eu vou ter momentos. Então, se é antes, se é depois, isso vai me reduzir, né? Mais ou menos a minha penalidade, né? A minha incidência sobre a multa base, né? De 30%, 50%, 75%. Eu tô só acelerando aqui porque eu tô vendo que a gente já tá aqui há mais de uma hora e meia quase. E eu queria só fechar uma coisa importante com vocês que fala aqui, que eu achei interessante para trazer aqui para vocês. Eu tô aqui procurando, que eu marquei, que era muito importante para não esquecer de falar para vocês. Gente, ó, a gente tem que ter uma aula só sobre essa multa. É muita informação, é muita coisa importante que tem aqui. E eu achando que ia dar tempo de ensinar tudo para vocês hoje.
mas eu quero achar aqui o seguinte, que fala que se a pessoa desistir do direito de recorrer, ela tem 25%. Aqui, tá aqui, é na multa diária. É isso aqui, pronto, essa é a multa simples, né? Multa diária nos termos do artigo 16. Assegurar o cumprimento de uma sanção não pecuniária. Então, ou seja, eu nunca vou ter multa simples com multa diária. Ou eu tenho a multa simples ou eu tenho a multa diária. Por quê? Porque o regulamento tá falando isso para mim. Eu aplico a multa simples. E aí na multa diária ele tá falando o quê? Assegurar o cumprimento de uma sanção não pecuniária. O que é a multa simples? Uma sanção pecuniária. Então, eu não vou ter nunca, né? Existe uma regra de não cumulatividade da multa diária com a multa simples, tá? Primeira grande informação que você tem que guardar aí para você, tá? Então, se você tá lá, né, não é a multa simples, eu posso aplicar a multa diária com o quê? Lembra que a gente leu agora sobre o setor público, né? Da publicização, da suspensão, do bloqueio, da eliminação. Pronto, tudo isso são sanções não pecuniárias, tá? E aí, junto delas, eu posso aplicar, né? Eu posso aplicar a multa diária. Se não for setor público, o setor público não cabe, né? Então, no setor público nunca vai haver a aplicação conjunta, né, dessa multa diária, né, junto das suas sanções, que são aquelas previstas. Pois é, Deise, é muita coisa, né? É muito. Olha, só para falar das duas multas, a gente vai precisar de uma aula, porque é bastante coisa, viu? É bastante coisa, mas o pessoal lá do grupo da aprovação blindada, vocês vão ter uma aula exclusiva e um material todo organizadinho, bonitinho, com tabelinha, com linha do tempo para contagem dos prazos, para incidência dos percentuais. Ficou bem legal o material de vocês. Mas aqui, né, que existe essa questão do pagamento dos 20 dias úteis. Lembra no início da aula que eu falei com o pessoal lá da empresa de pequeno... O tico e o teco não colar as placas, pois é. As empresas de pequeno porte, microempresas, empresas de pequeno porte, né? É nesse caso aqui, ó, da multa diária, que estabelece 20 dias, né? Pagamento em até 20 dias úteis a contar da ciência oficial da decisão de aplicação da sanção. Ou seja, né? Se for um microempresário, né, empresa de pequeno porte, pode pagar em dobro, ou seja, vão ter 40 dias para poder fazer, então, o pagamento aí, né, em dias úteis, 40 dias úteis no caso, né, tá previsto lá no artigo 17, parágrafo 2º, muita coisa, né, Gabi? Eu também, quando eu fui estudar essa resolução, falei, nossa senhora, a gente pensa que é pouca coisa, mas não é, porque ela assim como a LGPD, né, toda a regulamentação da própria LGPD, ela é muito prática e sistematizada, né? Então, a gente precisa ter esse estudo assim. Vocês viram que eu tô falando e fui lá na frente, voltei, por quê? Porque faz a remissão. Então, a gente precisa trazer a remissão aqui para poder entender a aplicabilidade, senão a gente fica perdido, né? Cadê aqui que eu tava falando para vocês? Da empresa de pequeno porte, que paga em dobro, né? E ainda tem, para a multa diária, né? Fala da aplicação de mora, né? Então, para a multa diária, que vai ser acrescidos juros, multa por atraso, né? Tudo isso é aqui na multa diária. Gente, não confundam, vai ter muita gente fazendo confusão com isso, com relação à multa simples, tá? Multa simples é uma coisa, multa diária é outra, e a gente viu até aqui que não pode aplicar uma junto com a outra, né? Enfim, deixa eu ver o que mais que eu tinha de... que é isso que eu queria falar para vocês, né? Que existe a previsão na resolução, né, que se o recurso administrativo for provido, a devolução da multa diária, né, paga. Por quê, gente? Às vezes, por que seja essa multa diária? A multa diária é pelo descumprimento, né, tá aqui, quando que é devida? Assegurar o cumprimento de uma sanção não pecuniária. Então, às vezes, a pessoa, ela tá querendo dizer que ela não tem que fazer aquilo, porque aquilo não tá irregular, ela tá tentando provar a inocência dela, né? Até que ela prove essa inocência dela, o que que acontece? Ela foi, né,
autuada, enfim, e aí foi imposta uma multa para ela. E o que vai acontecer, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai recorrer, ela vai pagar aquilo ali, porque já está correndo o prazo naqueles 20 dias. Ela vai fazer o pagamento e aí vai fazer o quê? Vai interpor o recurso administrativo, né? Provavelmente a interposição desse recurso vai suspender, né, a contagem para não trazer prejuízo para ninguém. Então, o que diz aqui a legislação? Que caso o recurso dela seja provido, né, se ele for provido, ela vai receber o dinheiro referente a essa multa diária que foi paga, né, corrigido, bonitinho. E, ao mesmo tempo, a gente tem a regulamentação que fala o seguinte: se o infrator renunciar expressamente ao direito de recorrer dessa decisão de primeira instância, né, ele tem 25%, né, de redução do valor aí dessa multa. Então, é aquela coisa, tem que pensar bem se vale a pena recorrer ou se beneficiar dessa redução do valor da multa, né? É isso. Bom, gente, no geral mesmo, assim, é o que fala. Eu até entrei bastante aqui na parte de multas para vocês só terem uma noção, uma visualização bem geral de que, de fato, a resolução adentrou em pontos bem específicos e traz uma regulamentação realmente bem específica, bem detalhada, né, sobre vários pontos. E eu recomendo uma leitura super atenta, né, os meus alunos, né, que tem alguns alunos meus, minhas alunas que estão aqui, né, vocês vão receber um materialzinho bonitinho, já todo sistematizado para vocês estudarem, mas eu recomendo que também deem uma lida, assim, pelo menos por alto, para marcar os pontos principais, né? Pessoal que é aluno meu do Aprovação Blindada, a gente vai fazer uma análise dessa resolução depois, de uma forma, né, voltada para a preparação em concurso, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai cair nas provas de concurso, não tenho dúvida nenhuma, até porque existem coisas que estão previstas só no regulamento, existem coisas que estão previstas, né, nesse regulamento da resolução número 4, outros na resolução número 1, né, e outros ainda só na própria LGPD. Então, assim, é importante saber, né, o que cada uma dessas regulamentações trazem e qual é a diferença trazida de uma com a outra, porque principalmente para provas de concurso público, isso é uma coisa assim, é um prato cheio para examinador. Ah, segundo o regulamento tal, e às vezes é aquilo, só que não está no regulamento, está lá dentro da LGPD. E tem coisa que está só na LGPD que não está no regulamento. Então, isso vocês precisam ter muito organizado na cabeça de vocês. Tá certo? Bom, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem saber alguma coisa mais específica que eu não tenha respondido? Aqui eu acho que o pessoal mandou pergunta na caixinha mais cedo, eu tentei já trazer aqui a resposta no meio, né, das considerações que eu fiz aqui para vocês, né, sobre aspectos gerais. Já trouxe aqui também já a reflexão e a observação que eu até faço para todos vocês acompanharem aí a aplicação, né, no setor público, para a gente ver, né, qual vai ser esse critério aí, os critérios que a ANPD vai estar aí utilizando para poder aplicar essas sanções, porque ela fez questão de falar, né, na apresentação dessa resolução ontem, que eles já trilharam, já fizeram uma linha de percurso a ser feito caso seja necessário, né, intimidar algum órgão público a colaborar e seguir as normas da LGPD. Então, eles falaram que eles não vão, né, deixar a mão leve para o setor público, não, que se precisar, eles vão agir, né, para poder constranger o órgão público a estar em conformidade, né, com a LGPD. E é isso, vamos observar aí que critérios que ela vai usar para não prejudicar os direitos dos titulares, né? E também de não criar, gente, uma desproporcionalidade, né? De tratamento mais privilegiado, porque o setor público não pode, em razão da prestação de serviço público, né? Ser privilegiado na aplicação de sanções, né? Em relação à irregularidade do tratamento de dados pessoais frente ao setor privado, né? Que ele tem que responder da mesma forma e na mesma medida, e a ANPD diz que
tá preparada para essas situações, então vamos acompanhar, né? Gente, é isso, vou deixar a live do YouTube, a live do Instagram salva, porque o YouTube eu ainda não sei, agora eu vou encerrar a gravação aqui, vou ver se tem som, se não tem som, mas enfim, obrigada por vocês terem ficado até agora aqui e sigo aí nas redes sociais à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, tá bom? Meus alunos vão ter a oportunidade de a gente ter uma aula depois sobre isso, com caderno e caneta na mão, né? Gente, beijo grande, obrigada, boa noite, espero ter ajudado vocês aí a começar a entender um pouquinho essa resolução, tá bom? Beijo!